Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, toda quinta-feira às 12 o almoço é comigo e hoje eu estou trazendo um convidado especial, que é o personal Rodrigo Kleber, para auxiliar nessas orientações que a gente tem feito, que eu tenho trabalhado, né? Toda quinta-feira às 12, então eu tô aqui ao vivo para ensinar vocês a terem uma alimentação melhor, mais qualidade de vida, obter mais resultado tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, enfim, para vocês terem uma vida mais saudável. Essa é a minha principal missão. E aí, hoje, né, eu optei por trazer o personal porque eu sei que ele vai contribuir bastante com vocês, abrir uma caixinha de perguntas. E eu vou responder todas essas caixinhas, tanto eu quanto ele, vamos responder essas caixinhas e vou trazer dicas para que vocês consigam potencializar o resultado de acordo com o objetivo que você tem. Então já ele está entrando aqui, a gente vai fazer essa live juntas, né, juntos, e eu vou descrever aqui o tema da nossa live. E se você que está entrando aqui, né, quiser fazer alguma pergunta, quiser aproveitar o tempo que ele está disponibilizando aqui, né, uma mentoria grátis, deixa a sua pergunta aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer a gente receber, tanto na nutrição, tanto para mim quanto para ele, vai ser bem importante, então podem deixar as perguntas, tá? E eu peço um favor, tá? Você que tá assistindo aqui comigo ao vivo, ou você que vai assistir essa live depois, encaminhe essa live para outras pessoas, porque a gente consegue aumentar ainda mais as visualizações e ajudar mais pessoas. Então, vocês nos ajudam e nós ajudamos outras pessoas. Então isso acaba sendo muito importante porque a gente disponibiliza com muito carinho o nosso tempo para ajudar vocês, tá? Eu vou só colocar o tema da live aqui e o Rodrigo já entrou. E aí eu vou deixar aqui, potencializar os resultados. Rodrigo, eu já tô liberando, tá bom? Já encaminhei a solicitação, tá? Aí, acho que vai dar certo. Deu certo? Tá me ouvindo certinho? Sim. Tá me ouvindo? Tá ótimo. Tô te ouvindo. Tá no som aqui Beleza. do- da própria live, né? Mas saiu aqui, mas eu consigo te ouvir daqui também. Tá bom. Beleza. Rodrigo, primeiro, obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente, Opa, né? Eu queria que você apresentasse, como eu expliquei antes da gente começar com a sua apresentação, eu estou explicando aqui para quem está entrando agora que toda quinta às 12 eu faço live e hoje eu trago você para falar um pouquinho mais sobre a parte da atividade física, que eu acho super importante a gente fazer essa conexão da alimentação e do exercício físico. Quem estiver chegando aí, tiver dúvidas, pode mandar, mas a gente vai responder aqui várias perguntas e trazer dicas que são importantes para que todo mundo viva melhor, tenha mais resultados. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para as pessoas, para eles te conhecerem. ótimo. Boa tarde a todos, ou um bom dia para quem não almoçou ainda, né? Eu sou o personal especialista Rodrigo Kleber. Sou especialista em pessoas que têm pouco tempo para treinar, como a Graça, né? Por quê? Porque a minha metodologia é muito mais baseada em HIIT e HIIT. O que são isso? São treinamentos de alta intensidade intervalados e treinamento de alta intensidade mais resistido. Ou seja, que você pode fazer também na sala de musculação. Com descansos curtos, né? Onde você tem um time eficiente. O que é isso? Você tem uma otimização do seu tempo. Sem deixar, é claro, de lado, né, dos resultados. Então, é aliado o resultado com o quê? Com a qualidade, com uma quantidade menor de tempo, sem perder a qualidade do mesmo, né? Perfeito. Nós estamos agora junto no desafio, as medidas estão tendo excelentes resultados. É admirável ver que você colocando tarefas diárias, o engajamento aumenta muito, né? Para quem não sabe, a Nutri ela coloca diariamente as tarefas, né? E quem conclui acaba levando mais pontos. Isso é bom, porque cria um engajamento. Assim como postar em redes sociais, assim como você falou, tá pago, não tenha vergonha disso, né? Isso com relação ao treinamento é sempre bom. Por quê?
Porque aí você cria uma coisa chamada constância. E através da constância você começa a olhar de maneira diferente a disciplina e até a rotina de treinamento. Isso é muito bom para você manter, porque a motivação não é toda hora que nós temos. Né? E quando ela falta, o que não pode faltar se chama disciplina. E é ela que tem que ter ser uma constante. O fazer por onde é que vai dar para você os resultados necessários, os resultados que você quer, de maneira palpável, de maneira conclusa. É não só as tarefas que elas têm dentro do desafio, né, Rodrigo, mas também nos seus treinos. Às vezes o que eu vejo é como as suas tarefas, né, as orientações dos treinamentos. Para quem não conhece, gente, o Rodrigo tem um canal no YouTube. Vocês podem seguir ele aqui no Instagram e ele tem um canal no YouTube que ajuda bastante nos treinamentos, né? Quando a gente participa dos desafios, eu chamo o Rodrigo para auxiliar as meninas e tirar dúvidas, enfim. Mas essa ideia hoje de trazer o Rodrigo, além de ajudar as meninas que estão dentro do desafio, também ajudar todos vocês, né? Para mim, assim, para quem não me conhece, que são os seguidores do Rodrigo, eu sou Graciele, sou nutricionista, né? Trabalho nessa missão de ajudar outras pessoas a viver melhor através da alimentação e por isso que eu crio desafios, né? São as consultas, atendimento em empresa, tudo que envolve alimentação, tudo que envolve saúde e bem-estar, eu estou, né, dentro, eu estou participando porque realmente é uma das minhas grandes missões. Então, eu já faço isso há 13 anos, apaixonada pela nutrição, e eu vejo assim, muito a importância de ter a nutrição associada ao exercício físico, que eu sei que vai trazer bem-estar para as pessoas. Então, é por isso que eu sempre chamo o Rodrigo para participar. E tenho aí até um testemunho, né, de que o quanto o Rodrigo tem me ajudado. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 15 e tenho uma filha de 2 anos. E aí, depois da maternidade da Maria, eu não consegui retornar para os exercícios físicos, assim. Eu tive bastante dificuldade para ir para uma academia, para conseguir encontrar tempo para me cuidar, tirar esse tempo mesmo do exercício, porque a gente sabe que quando a gente faz o exercício físico, a gente tem mais disposição, a estrutura corporal muda, melhora, né? A gente tem vários ganhos com isso, não só da parte estética, mas da parte da saúde também. Então, eu consegui com o Rodrigo encontrar o meu tempo e encontrar o meu jeito, né? O Rodrigo vem até ao meu apartamento, faz lá, né, a planilha de exercício e tal, e isso tem me ajudado a manter essa constância, como ele fala, né? Essa constância de exercícios dentro da minha realidade, com um tempo mais curto, que para mim, assim, está sendo sensacional. Eu corro, faço exercício físico, volto, atendo, cuido de criança, busco o filho na escola, então isso tem me ajudado bastante. E é justamente por isso que eu escolhi o Rodrigo para falar para vocês sobre treinamento, né? E agradeço mais uma vez a participação de vocês. Quem está aqui acompanhando, encaminha essa live para mais pessoas. E aí eu quero começar a falar sobre as perguntas, Rodrigo. A gente pode começar a fazer as perguntas e aí você vai me ajudando a responder e a gente vai trazendo aí, sanando as dúvidas das pessoas que encaminharam essas perguntas. Então, primeira pergunta, Rodrigo, a pessoa perguntou assim: eu quero emagrecer, qual que é o melhor exercício para o emagrecimento? Vamos lá. É uma pergunta simples, embora a resposta seja um pouco complexa. Qual que é o melhor exercício para emagrecer? Bom, nós sabemos que quanto mais músculo envolvido numa ação, maior seu dispêndio energético. Então, atividades que envolvam movimento multiarticular, como crossfit, como também o próprio funcional, seriam um excelente aliado para esse fim, certo? Também sabemos que atividades de alta intensidade, elas têm uma queima maior durante a atividade física e também tem uma queima considerável no pós-treino, que seria o EPOC, né? Então, mesmo você, depois de ter feito um HIIT, né? Depois de ter feito um treinamento baseado em HIIT e alta intensidade, você queimaria também o pós-treino. Né? O que é o EPOC? É o consumo de oxigênio pós-exercício, certo? Então, o treinamento de alta intensidade seria também uma boa valia. Aí você pergunta, mas professor, eu já fiz HIIT, eu não gosto muito do Tabata, eu já fiz CrossFit, eu também não gosto do CrossFit. Então, qual que seria? Agora a resposta é definitiva.
O melhor exercício, o melhor treinamento para você emagrecer é aquele que você se identifica. Né? Não adianta nada você fazer um treinamento ao qual você não vai ter constância. Você pode ter uma queima considerável naquele momento, só que se você não tiver uma constância nos dias que vão seguir o treinamento, se você não tiver um engajamento para ele, nada vai acontecer. Vai acontecer que você teve uma experiência, não gostou de determinada modalidade, frustrou e foi embora. Eu conheço casos de pessoas que conseguiram emagrecer consideravelmente somente caminhando rápido, né? Por quê? Tiveram constância. Então, elas começaram a caminhar de segunda a sexta e no final pegaram o gosto e começaram a caminhar todo dia. O mínimo delas que era estipulado, fizeram a própria progressão, que era de 30 minutos. Aí, quando elas foram perceber, fizeram essa progressão naturalmente e já estavam fazendo 1 hora e 15, entendeu? Olha só que Então, ótimo, né? né, elas fizeram a própria progressão. A progressão na caminhada é uma das mais simples. Tá, mas a caminhada é o ideal? Não. Não somente a caminhada. Caminhar é bom, sim. Você tem o seu trabalho cardiorrespiratório, você tem um trabalho de resistência muscular de membros inferiores, considerável, mas nós sabemos agora que a força, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, está interligada também com o quê? A longevidade. Então não adianta nada só trabalhar o aspecto aeróbico, né, que eu vou falar bastante sobre isso. E trabalhar os dois estímulos, o aeróbico e o anaeróbico, que é um exercício mais de força, para quem não conhece. Né? Então, os treinamentos realizados de forma consciente, com a ajuda de um profissional, que é ele que pode falar para você, né? E o que seria melhor dentro do teste que ele já fez com você, dentro de uma avaliação que eu já fiz até mesmo com a Nutri, né? Ela já viu essa avaliação, vamos ter que refazer para ver o seu progresso. Dentro dessa avaliação, tem como um profissional quantificar o quanto que você está evoluindo, o quanto que você melhorou essa postura. Então, se permita mais vivências, né, em modalidades diferentes. Viu? Gostou? Vai ter essa acididade? Pronto. Ela vai ser uma modalidade que vai ajudar você a emagrecer. Com certeza. E, Rodrigo, é muito importante também a gente pensar sobre essa questão do exercício de força, né? Ou às vezes até um método Tabata, enfim. Porque as pessoas imaginam assim, para eu emagrecer eu preciso fazer uma restrição calórica e preciso fazer exercício aeróbico, preciso fazer corrida, preciso fazer uma natação, uma caminhada, enfim. E o que é importante essas pessoas pensarem? Se a pessoa faz uma restrição calórica, fazendo esse link com a nutrição, tá? Que é muito comum. A pessoa faz uma restrição muito severa de alimentação, faz um exercício cardio, não cuida da musculatura, não faz um exercício de força, a grande chance da pessoa ter muita flacidez, né? Eu vejo muito isso desse processo de emagrecimento com aquele aspecto caquético, de ter emagrecido, de ter ficado com carinha de doente ou de ter muita flacidez. E para conseguir retornar ao ganho de massa muscular, precisa do treinamento de força. Então, se você fizer essas duas coisas associadas e a alimentação, eu acredito que o resultado acaba ficando muito melhor, até pela minha prática clínica aqui, né? Pacientes orientados, por exemplo, com o Rodrigo, fazem o acompanhamento com o Rodrigo, faz o acompanhamento comigo. Às vezes o peso, gente, na balança não significa tanto. A pessoa, às vezes, ela tem uma perda pequena na balança, mas quando você vai ver a composição corporal dela é muito boa. E aí, ao passo que ela vai ganhando massa muscular por um treinamento orientado, por uma alimentação orientada, essa pessoa começa a ter uma mudança significativa na composição corporal. Então, é importante não esquecer do exercício de treinamento de força, né, Rodrigo? Porque isso garante com que o volume muscular seja ali, fique intacto, ou até mesmo que você vá desenvolvendo, porque é possível você desenvolver aos poucos, né, Rodrigo? Esse Sim, ganho de massa exatamente. muscular, mesmo no processo de emagrecimento. Ó, e lembrando que quando nós chegamos na fase, principalmente as mulheres, né, as mulheres brancas, que elas passam pela menopausa, há perca natural de massa muscular e também há uma certa porosidade dos ossos. Essa porosidade, né, essa perca de massa óssea, de massa muscular, a perca de massa muscular, perdão, chama sarcopenia. E a perca de massa óssea chama osteopenia. Então, a porosidade dos ossos, que nós chamamos de osteoporose.
né? Só deixando bem claro para você, para não cometer um erro. Então, o que acontece? O treinamento de força, ele evita todos esses problemas, certo? O treinamento de força vai fazer com que seu corpo absorva mais dos nutrientes, absorva mais desde a proteína até mesmo o cálcio, porque se o músculo aumenta, os ossos acompanham também. E muita gente não sabe disso. Então, se você treina, né, constantemente, leva como um estilo de vida, você vai ter menos problemas no futuro com perca de massa muscular, perca de massa óssea, porosidade dos ossos, né? Um Então, tratamento preventivo, né, Rodrigo? é um tratamento preventivo. Então, quando não esperar, né, o certo, né, é você não esperar que problema venha. Imagine que o treinamento para você hoje seja como uma caderneta de poupança. Você vai estar fazendo investimento na sua saúde futura, certo? Então, o emagrecimento só por emagrecimento, como muita gente acha que é simples, né? Ah, tapa a boca, vai fazer o déficit calórico. Não, não é assim, gente. Não é assim. O emagrecimento bem balanceado, com os nutrientes necessários e com atividade física programada, faz com que você tenha, além de longevidade, né? Você tenha também uma melhoria da qualidade de vida atual. Então, ó como o exercício físico é. Além de você prevenir várias doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Que nós, infelizmente, tivemos notícia que está voltando de novo o contágio pelo Covid. E depois vamos falar sobre isso também, como que as pessoas podem estar lidando para não abaixar o sistema imunológico, né? Não abaixar a capacidade imunológica, né? Com exercícios que podem causar imunossupressão. Vamos dar algumas dicas aqui, espero eu, nessa live. Então, o exercício é importante no presente e também se você quer ter autonomia e qualidade de vida no futuro. Com certeza. E Rodrigo, ainda falando sobre musculação, perguntaram o que é melhor. Grace, eu devo fazer musculação, eu devo fazer, por exemplo, sabe aquele esqueminha de fazer esteira, né? Faz esteira para aquecer, ou quero fazer um cardio junto da musculação. O que seria ideal? Fazer o exercício aeróbico antes da musculação ou depois da musculação? Bom, depende do objetivo. Se ela está querendo emagrecer, o ideal seria depois. Muitos estudos apontam para isso. Porque somatiza, né, o que? O seu gasto calórico no pós-treino. Mas aí não vai ser muito concorrente. Por quê? Se você faz atividade física na sala de musculação, que é de força, quando você terminar, você vai fazer uma de resistência, né? Que é o quê? Que é justamente a caminhada, que é um exercício de alta intensidade da musculação para baixa intensidade e ainda vai ajudar o seu corpo a fazer a volta calma, que é a caminhada após exercício. Veja bem, caminhada. Se fazer caminhada, não vai ter tanta concorrência de estímulos. Agora, se você fazer a musculação, fizer a musculação, né, que é exercício de alta intensidade, com curta duração, e ainda fazer HIIT, aí sim, você vai ter concorrência entre estímulos. Você pode nem ter receber o estímulo hipertrófico, né, para ganho de massa muscular direito, e nem fazer direito uma coisa nem outra. É Então aquela. é importante, Pode falar. exatamente, é importante saber o que você está fazendo na sala de musculação. A prescrição é importante. É mais importante você saber o direcionamento, né, e ir devagar nesse direcionamento, na direção certa, do que correr na direção errada. Algumas pessoas utilizam, e eu faço isso também com meus alunos, da caminhada antes de fazer a musculação. Mas aí o intuito é aquecer, preparar o corpo para fazer uma atividade física resistida, né? Que é a atividade física de força. Então, é esse propósito que eu coloco fazer o aquecimento. Mas não com o intuito de emagrecimento. Não, é mais de preparar o corpo, né, para uma atividade física mais intensa, que é a própria musculação, que é o treinamento de força. Perfeito. É aquele tradicional esqueminha, né? Que as pessoas falam assim: Graça, eu tô fazendo musculação, mas eu não consigo ganhar massa muscular. Aí você vai fazer aquele recordatório, aquela anamnese, a pessoa depois do treinamento vai lá e faz um monte de cardio, né? Faz um monte de exercício e acaba competindo e o objetivo que ele deseja
alcançar acaba atrapalhando bastante, né? Por isso que o Não, acompanhamento é importante. normalmente quem faz uma atividade, a musculação, né, em torno de, vamos colocar, 45, uma hora, não deve passar de 30 minutos de caminhada depois. Por quê? Porque passando muito tempo, né? Você pega 45, coloca mais 30 e ainda vai estar mais ou menos de boa. Mas passando muito tempo, você está dando estímulo catabólico para o seu corpo. Ou seja, não é anabólico, não é aquele que vai ajudar você a ganhar massa muscular. Pelo contrário, vai ser aquele que vai ajudar você a perder. Entendeu? Então, em alguns casos, como eu faço a avaliação das pessoas, verificando se é ectomórfico, endomórfica ou mesomórfica, os ectomórficos eu nem coloco para fazer aeróbico. Por quê? Eles precisam de mais estímulo para ganhar massa muscular. Então, a estratégia para eles é muito mais musculação e corta bem mesmo, consideravelmente o aeróbico. Perfeito, Rodrigo, muito bom. E aí sempre orientado, né? Porque senão essa pessoa acha que ela tá arrasando aí quando vai fazer uma avaliação, perdeu massa muscular. E uma coisa muito importante, gente, quem busca o objetivo de ganhar massa muscular ou de pelo menos preservar essa massa muscular, é fundamental, além do treinamento, que você tenha um aporte proteico bom também, para que você consiga ter, como se a gente pudesse fazer aquela analogia. Eu preciso ter tijolo para construir uma casa, né? Então, eu preciso de substrato para construir musculatura. Então, a proteína, ela é um grupo alimentar importantíssimo, né? Para essa construção. Às vezes a pessoa não come proteína o suficiente, não faz as refeições pré, pós-treino, que acaba sendo importante para que ela desempenhe um treinamento eficiente. Ela não se alimenta 23 horas, né? As 23 horas, menos que 23, né? Mas não cuida da alimentação, porque ela dorme, no caso, por isso menos de 23. Mas nesse intervalo que ela tem de alimentação, ela não se alimenta bem, e aí esse objetivo que ela busca de emagrecimento fica comprometido. De emagrecimento ou até mesmo de hipertrofia, de ganho de massa muscular, acaba ficando comprometido porque não se alimenta. E aí a pessoa realmente não atinge, por isso ter o acompanhamento nutricional, ter o acompanhamento de um profissional que principalmente eles trabalham em conjunto, né? Então isso acaba facilitando muito o resultado e potencializando o resultado desse paciente, tá? Sobre dicas, Rodrigo, para reduzir abdômen, tem alguma dica aí da parte de exercício físico? Isso é uma pergunta Ó, que sempre tem nas lives. direto Nossa, tem, é muito, é graças incrível. a Todas as Deus. lives tem. É incrível, é incrível. Embora a gente sempre fala, sempre responde da mesma forma. Mas vamos lá. A queima de gordura, ela acontece no corpo todo. A gente percebe menos na região do abdômen, porque naturalmente é um depósito de gordura, certo? Mas a queima de gordura, ela não acontece de maneira local. Então, fazer abdômen para emagrecer não é tão eficiente. O eficiente é um treino completo, como eu já disse aqui bem no início, né? Fazer um treino que envolva todo o corpo, porque aí você tem um maior dispêndio energético e tudo. Mas também fazer aquilo que você gosta. Por quê? Porque quando você tem assiduidade nos dias, você acaba tendo um acúmulo de queima de gordura, né, semanal. Então você tem que pensar em metas também semanais para ajudar você a atingir seu objetivo. Mas vamos lá. O que ajuda o abdômen? O abdominal, se você fizer até a falha, fazer a execução até a falha, ele vai deixar que o abdômen seja menos protuso, né? Ou seja, o abdômen também é hipertrofiável, né? Tanto é que técnica para ganhar tanquinho, professor, como que é? Ué, hipertrofia. Faça até falha. Mas não faça um ou dois exercícios. Faz quatro, cinco para aquele grupamento muscular. Estou fazendo só dois, não tem problema. Vai aumentando progressivamente o número de séries para ele. Então o abdômen vai ficar menos protuso. E tem muitos casos que, dependendo dos abdômenes, né, acaba fechando a diástase da mulher. Diminuindo consideravelmente, né, em alguns ou outros casos. Mas em muitos fecham completamente. Por quê? Porque é um músculo e precisa ser trabalhado. Aí ajuda também na postura. Um bom abdômen, um abdômen forte, ajudará você a ter uma postura também melhor. Quando você não tem o abdômen forte, você acaba fazendo a protusão do mesmo, deixando a barriga cair. E isso, se a barriga vai para frente, você aumenta a curvatura nessa lombar, aumentando
assim o desvio postural chamado de hiperlordose. Então, nosso corpo é interligado. Você tem que cuidar de cada ponto, de cada etapa, para não ter problemas no futuro. Entendeu? Mas uma coisa que ao longo dos meus 13 anos também, vou fazer 13 anos como profissional, ao longo dos meus 13 anos formados, de formado, eu nunca vi um abdômen emagrecer, né? Mas o conjunto da obra, sim, treinar todo o corpo, ter o déficit calórico aí, sim, ajuda a emagrecer. Ele é bom para fortalecimento da musculatura local, o abdominal, mas não para emagrecer. Uma orientação assim sobre a alimentação, que como é muito comum receber pessoas me perguntando sobre isso, normalmente, gente, esse acúmulo de gordura abdominal, ele vem proveniente dos alimentos de alto índice glicêmico, tá? Então, quando você consome grandes quantidades, né, grandes volumes de comida, muito além do que você precisa, o corpo entende que ele precisa fazer um estoque, né? Como o Rodrigo falou, ali é um estoque de energia. Então, o corpo entende que ele precisa fazer um estoque. E é por isso que as pessoas começam a ganhar mais gordura na região abdominal. Graça, eu sou magra, mas eu tenho um abdômen um pouquinho mais, né? Com um volume maior de gordura. Por quê? Ou provavelmente você não faz um treinamento para um gasto calórico, ou você está exagerando nas quantidades. Mas normalmente a gente faz uma associação com o consumo maior de carboidrato, principalmente os refinados. Quais são os refinados? Açúcar, doce, refrigerante, pão francês, biscoito de água e sal. E existem técnicas nutricionais, estratégias nutricionais, onde você consegue consumir um arroz branco, você consegue comer um pão francês, sem interferir no seu resultado e no objetivo que você deseja. Então, tudo isso depende das calorias que você ingere, mas se eu for falar de uma forma mais ampla, o que é importante para você conseguir diminuir circunferência abdominal é controle de caloria e controle principalmente dos carboidratos refinados. Isso vai ajudar, junto do treinamento, a mobilizar essa gordura, fazer essa lipólise e com treinamento ali, essa oxidação dessa gordura para que você consiga. E uma coisa muito importante, paciência, gente, não dá, né? Quantos anos você tem ganhado gordura aí, vem ganhando peso e tal, e em 2, 3 meses você quer que seu abdômen fique um tanquinho. E se não tiver paciência e também não treinar o abdômen, né, Rodrigo? Aquela pessoa que é magrinha, mas ela não tem abdômen definido. Aí ela perde gordura, mas o abdômen ele não tá ali desenvolvido, né? Não tem fortalecimento. Aquela musculatura que é desenvolvida no exercício, ela não vai aparecer, mesmo ela estando magra. Então tem que fazer exercício abdominal, né? Sim, exatamente. É como eu disse, fazer seu abdômen vai emagrecer? Não, não vai emagrecer. Mas é importante fazer ele para hipertrofiar. Porque quando você faz o abdominal até a falha e tem uma progressão de séries, né? Eu comecei com 2 séries, professor, de 2 exercícios. Beleza. Mas tá ficando fácil. Não tem problema, aumenta para 3. Tá ficando fácil. Ok, agora eu vou colocar mais um exercício para você. Fazer essa progressão e ter essa manutenção da progressão é importante. Por quê? Com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo força, né? E você tem que entender que o abdômen também é um músculo. E como um músculo, ele precisa de estímulo. Se você dá um estímulo até a falha mecânica dele, até a falha concêntrica, o que pode acontecer? Parte também da proteína que você consome vai ir para ele. E quando a pessoa emagrecer, vou deixar bem claro, emagrecer pelo conjunto da obra. Déficit calórico, descanso, treinamento com o corpo todo, né? E quando ela emagrecer, o que vai acontecer? O abdômen vai aparecer com os gominhos. Isso, até os gominhos também depende da fisiologia, depende da anatomia de cada um, né? Tem alguns que são mais baixos, outros são irregulares, né? Então, isso vai depender até mesmo da sua genética. Então, é importante fazer abdômen? Sim. Só fazer ele para emagrecer, errado. Perfeito. E outra pergunta. Fizeram essa pergunta aqui, ó. Diferença de treino para ganho de massa muscular e hipertrofia. Existe diferença? Acho que talvez a pessoa não entenda o que é ganho de massa muscular. Acho que ela não soube se expressar, né? Ganho de massa muscular é a mesma coisa que hipertrofia, certo? Hipertrofia, vamos colocar assim como um nome mais técnico e científico.
Antigamente era separado na literatura como hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar, que era a própria miofibrila, que é a fibra muscular, em aumento na seccionamento transverso. O sarcoplasma seria o líquido que ia dentro, que vai, né? Nós temos os músculos, que vai dentro, o aumento daquele líquido, né? Aumento do líquido sarcoplasmático. Então, antigamente era visto dessa forma. Hoje, no treinamento, nós temos o estímulo tensional e metabólico. Ficou melhor. Tensional é de repetições de 1 a 6 e metabólico acima, tá? Mas a diferença entre ganho de massa muscular e hipertrofia, na verdade, são sinônimos, são iguais, não tem muita diferença. Sim, sim. E é até importante, eu falo assim, cara, cada vez que a gente faz live aqui, a gente consegue trazer informações seguras para as pessoas, né? Porque a pessoa, tem gente que não sabe nem o que é carboidrato, tem gente que não sabe o que é Exatamente. não sabe que é ganho de massa muscular, que é hipertrofia. Então, assim, ela fica totalmente perdida, né? Ela acha que ela vai converter gordura em músculo e essas vias são diferentes, são coisas diferentes. Então, cada vez que a gente vem aqui, agradeço até a sua disponibilidade, Rodrigo, de vir mesmo para a gente trazer conteúdos que são seguros e reais para as pessoas, né? Então, assim, super Isso. importante mesmo que a gente esclareça essas informações. Ó, eu ainda coloco mais um adendo, né, sobre isso. O que acontece? Nós temos que falar, sempre nós, profissionais da área da saúde, na linguagem que vocês entendam, né? Então, naturalmente, quando colocamos uma linguagem científica, uma linguagem mais técnica, nós temos que traduzi-las para vocês, né? Por quê? Qual que é o objetivo da comunicação? Eu vou falar e a pessoa entender. A Isso conversa flui dessa forma, né? Então, é só vocês saberem que hipertrofia é a mesma coisa que treinamento de ganho de massa muscular, treinamento para hipertrofia, treinamento de ganho de massa muscular. É importante falar porque, às vezes, como você mesmo disse, pode ser dúvida de várias pessoas, né? E a sim, gente não sabe. E o profissional, nosso papel aqui na sociedade é justamente esclarecer. mesmo. E Rodrigo, Perguntem mesmo, pode continuar perguntando. isso mesmo que vocês imaginem que é uma dúvida assim, que parece que é boba, não, é importante, porque se você não aprender, você não consegue aplicar e melhorar a sua saúde. Fazendo outra pergunta, Rodrigo, como aumentar o gasto calórico no pós-treino, treinando de manhã? Eu posso falar inicialmente sobre isso? Pode. Tá, se a gente for pensar sobre a alimentação, existem alimentos que são termogênicos, que acelerariam um pouco mais o metabolismo. Eles aumentam em torno de 5% da taxa de metabolismo, tá? Então, eles não têm um impacto tão grande assim no nosso gasto calórico, né? Na nossa termogênese. Mas existe a possibilidade de canela, gengibre, pimenta, chá verde, são alguns alimentos que aumentam a taxa de metabolismo. Eu acredito que talvez esteja essa a maior dúvida, né? Eu fiz o treinamento, como é que eu consigo manter a minha taxa de metabolismo mais acelerada? Então, primeira estratégia é treino, eu imagino ali, que aumenta a nossa taxa de metabolismo. Alimentos termogênicos também, que aumentam a nossa taxa de metabolismo. E, é claro, ter uma alimentação organizada, redobrada, para que você consiga, cada vez que você faz a digestão de alimento, você também gasta caloria. Então, você tem uma termogênese ali, né? Com o efeito térmico dos alimentos. Então, pensando na nutrição, isso, eu acredito que seja essa a dúvida que a pessoa perguntou. Então, isso pode auxiliar bastante. Tem também o dos exercícios, tá? Isso, dos Alguns exercícios. exercícios, exatamente. O HIIT, que é o treinamento intervalado, e um dos mais conhecidos e divulgados, né? É o Tabata, porque é bem curto, dá para você fazer vários treinamentos do Tabata, um descanso somente de 10 segundos, a duração do exercício é de 20. Então, o que acontece? O treinamento Tabata, ele mostrou que tem também uma elevação do EPOC. Não é algo muito considerável, mas ele aumenta sim, né? Ele aumenta sim o EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Aquela ideia de você fazer de alta intensidade, aí passou 24 horas, 48 horas, você ainda está com o metabolismo mais acelerado. Mais acelerado do que se tivesse homeostasia, né? Você deu um Perfeito. estímulo de alta intensidade. Só que
Algumas pesquisas já apontaram que o HIIT, que é o treinamento resistido, né, de alta intensidade, na sala de musculação, você atingindo falha muscular, também promove consideravelmente é, queima calórica pós-treino. Por quê? Porque ele treina, né? Você tem os batimentos cardíacos altos durante o treinamento, fica numa zona elevada, por isso o treinamento é chamado de HIIT, né? Que é High Intensity, é a alta intensidade. Só que quando você for descansar, né? Quando você tiver a recuperação do pós-treino, você microlesionou as suas musculaturas. E nesse microlesionamento, tem toda uma movimentação do nosso metabolismo para fazer síntese proteica, para levar proteína para lá, né, para ajudar até mesmo a reparar. A proteína serve para isso, né, para ajudar a reparar e também para ajudar na renovação celular. Então, o que acontece? Tem toda uma movimentação e nessa movimentação, nosso corpo tem um gasto energético. Lembrando que quanto mais músculo também nós tivermos, maior nossa taxa metabólica basal. Isso já aponta também, de novo, para a musculação, treinamento de força. Então, se você aumenta a sua taxa metabólica basal, né, você aumentando os seus músculos, o que vai acontecer? Vai acontecer que só você, para estar mantendo o que você já tem um gasto a mais. Entendeu? Então, essas manhas, essas, essas estratégias que a gente fala para o aluno, são pequenos macetes que fazem com que ele acaba ganhando o quê? Ganhando mais massa muscular e queimando mais gordura, tendo um maior dispêndio energético, E mais resultado. eliminando mais. Exatamente. Perfeito. Rodrigo, vou para outra, tudo bem? Outra pergunta. Acho que essa pergunta é mais para nutrição aqui, ó. Colágeno funciona, né? Eu falo que antes de todo mundo, essa pergunta também é muito comum, né? Graça, eu queria saber se colágeno funciona, o que você acha e tudo mais. Eu falo que antes de você pensar em colágeno, você precisa pensar como é que está o seu consumo de proteína, tá? Às vezes a pessoa ela tem flacidez, ela pensa na estratégia de utilizar o colágeno para melhorar a tonicidade de pele. Então, falando do aspecto nutricional, antes de pensar em tomar colágeno, o ideal é ela pensar com qual frequência ela consome fontes de proteína. Porque ela vai suplementar colágeno, mas ela não come proteína que vai dar sustentação, pensando nessa parte estrutural. Então, para manutenção de músculo, né? Se além de pensar nessa questão da fonte de proteína, é pensar no treinamento. Você treina, porque senão você não desenvolve a massa muscular, como o Rodrigo está falando, né? Está orientando, e ela quer tomar colágeno. Então, essa sustentação, esse trabalho de desenvolvimento de musculatura, ela não acontece. Mas o colágeno, sim, tem algumas controvérsias. Alguns estudos dizem que o colágeno não tem um resultado positivo, mas tem muitos estudos que comprovam que o colágeno, sim, tem um efeito positivo, tá? Associado, óbvio, a um ritmo de alimentação saudável, a um treinamento, a um consumo adequado de proteína. E existem algumas estratégias que são importantes. E uma delas, para você poder escolher esse colágeno para saber se ele realmente é positivo e vai ter um potencial de ação, quanto mais limpinho esse colágeno, quanto menos lista de ingredientes, melhor, né? Porque tem colágenos que tem várias adições tem várias adições. E além disso, ele precisa ter de 8 até 9 gramas de proteína quando você olha na informação nutricional. Então, são duas orientações que eu faço. É claro que no consultório a gente pega marcas que são melhores, ensina o paciente com um pouquinho mais de tempo. Mas são duas estratégias importantíssimas se você quer melhorar, né, a sua tonicidade de pele. Primeiro, da escolha do colágeno, saber escolher o colágeno e treinar e comer proteína. Eu acho que isso é bastante importante. Lembrando que depois dos 30 a gente vai ter uma redução na produção de colágeno, isso vai caindo, né? Lei da gravidade, então o ideal é sempre fazer prevenção. Se pensar em pele, tem o Verisol, que é um tipo de colágeno que é para pele, né? Fazer as prevenções, botox e tal, mas é estrutural, é legal que vocês pensem nessa estratégia. E tem colágeno tipo 2, que é o característico mais conhecido, o C2, que é para melhorar a cartilagem. Mas você pode usar o C2, mas se não fortalecer a região, né, Rodrigo, de um treinamento adequado, você pode tomar o C2, mas não tem a musculatura fortalecida. E também, por exemplo, quem tem
condromalácia, né? Por exemplo, hoje eu já não tenho mais dor de condromalácia, mesmo treinando, né? Fazendo treinamento, consigo utilizar salto. Por quê? Porque já está sendo desenvolvido, por mais que eu use o C2, tenha essa regularidade e tudo, mas se não fortalecer essa região que está em volta dessa parte do joelho, que piora a dor quando está enfraquecido, também não adianta. Então, depende para quem, né? Tem que ser orientado para utilizar, mas existem outras coisas antes de pensar em utilizar o colágeno. Sim, se o colágeno foi, nesse caso, não sei, porque não estava na pergunta, né? Mas se o colágeno foi utilizado ou foi recomendado para dores no joelho, gente, se for contra uma laxa patelar, hoje tem várias pessoas que podem dar o testemunho de diminuição dessas dores. A Graça é uma delas. Tem a Lívia também, que somente através do exercício físico ela diminuiu. Então, é você saber o que está acontecendo com o seu joelho, como o caso da condomalácia patelar, que ela pode ir até grau 4, né? E isso já está transformando numa artrose muito séria, uma perca de cartilagem, já está pegando até os ossos e desgastando-os mesmo, né? E a dor é absurda. Quem tem sabe o como é dolorido. Mas existem treinamentos que, se você fizer como constância, como tratamento, as dores somem, né? Eu tenho vários casos aqui, ao longo dos meus anos, são mais de 10 anos trabalhando com articulações, com pré e pós-operatório de joelhos, que simplesmente diminuíram as dores. Pessoas que já tinham marcado já até sua cirurgia, viram que não tinham tanta necessidade de fazê-la, né, mediante a diminuição das dores. Só que elas sabem que tem que levar agora o exercício físico como tratamento para o resto da vida, para ter a musculatura forte e evitar de ter torção. No caso dessa senhora, que eu estou me referindo, ela teve o ligamento cruzado anterior rompido, né? Mas ela não queria cirurgia. E quanto mais nós vamos avançando, né, avançando na nossa idade, o risco cirúrgico acaba também aumentando. Logo, então, para ela achou muito mais benéfico para a saúde e salutar fazer o treinamento físico, né, de maneira constante, já voltando para a resolução daquele problema dela. Então, o exercício físico pode, em muitos casos, substituir o colágeno, mas cada caso é um caso. Hoje em dia, o que nós utilizamos para ter êxito e alcançarmos a resposta, alcançarmos a meta e o objetivo de cada paciente barra aluno? Fazermos o quê? Uma atividade multidisciplinar. Começamos com o ortopedista, que passa por especialista, que é um profissional de educação física qualificado, que conversa com o nutricionista para ver se tem ou não a necessidade de ela ter uma dieta voltada para aquele objetivo. Então, hoje, quanto mais a pessoa entender que tem uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, melhor fica para ela e mais rapidamente ela alcança resultados. Com certeza. Perfeito, Rodrigo. E vou fazer a nossa última pergunta, que Opa. tenho dificuldade para ganhar massa muscular. Quais são as dicas? Pode começar, que aí eu finalizo aqui com as minhas orientações. Tá bom, então. Bom, primeira coisa é descanso. É importante, fundamental. Por quê? Às vezes a pessoa está corrida, né, e ela não tem o descanso necessário. Aí o pessoal pergunta, professor, mas não é só um treino? Não, você pode ter um excelente treino, aí você não descansa bem. E também não tem a ingesta necessária de proteínas dia, né? O que é recomendado durante o seu peso, o seu perfil, né? Tem que entender isso, o seu peso, o seu perfil. Então, por isso que eu estou falando da necessidade de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Às vezes, a pessoa só treina, vai lá, aí de repente, eu quero ganhar massa muscular, mas inventa também de correr. A corrida, ela é contrária ao treinamento de ganho de massa muscular. Por quê? Aí a pessoa vai estar catabolizando. Então, se tem muita dificuldade, corte durante o período, o aeróbico, né, para ganho de massa muscular. Corte o aeróbico durante o período
preocupa muito, mas muito bem com uma boa noite de sono, né? Porque você vai receber o estímulo, e também a alimentação. Tem algumas pessoas que gostam de colocar porcentagem, que é mais alimentação, tantos por cento, que é mais exercício hipertrófico, tantos por cento. Gente, a grande verdade é que se você quer aumentar a massa muscular, as duas coisas andam juntas. Andam juntas. Se você não tem um estímulo para hipertrofiar, não adianta nada você consumir proteína. Porque se você consumir proteína em excesso, você vai engordar. Tá errado? Né? A Nutri está aqui, ela pode explicar para você. Então, uma coisa anda junto com a outra. Não tem como você separar só vou treinar. Beleza, vai chegar num momento que se você não mudar nada da sua alimentação, você vai estagnar. Então, tem que ter estratégias alimentares, estratégias nutricionais. A pessoa tem que descansar bem, até mesmo porque no descanso, você tem uma liberação natural do seu corpo de GH. Então, tudo influencia. O ser humano, ele é globalizado. Não adianta você só pegar uma parte do treinamento. Você tem que verificar se o descanso está bem, se a sua alimentação está adequada e, é claro, o estímulo do treinamento. Com certeza. E uma coisa assim para complementar o que você falou, duas coisas que eu acho assim bem importante, Rodrigo, eu até registrei aqui, que é cuidar também do pré e do pós-treino, né? Às vezes acontece pessoas que, Graça, eu não me alimento antes do treinamento, né? É claro, tem pessoas que de fato não conseguem fazer uma alimentação mais reforçada porque treina muito cedo, mas existem estratégias nutricionais onde a gente consegue cuidar dessa alimentação na noite anterior para que ela tenha um treinamento adequado no dia seguinte. Ou se ela treina durante o dia e tem um intervalo de 1 hora para fazer a alimentação, ela pode fazer uma alimentação mais nutritiva, né, de acordo com a necessidade dela, porque, gente, se você está alimentado ou alimentada, você tem um rendimento melhor no seu treinamento. E aí, como consequência disso, eu vou treinar mais, vou ter um rendimento melhor e vou ter um resultado mais positivo no ganho de massa muscular. E isso também tem interferência, né, da dificuldade do ganho de massa muscular quando você não se alimenta depois do treinamento. Como é que eu vou fazer um estímulo e eu não tenho uma alimentação para repor, né, aquilo que eu preciso para construir aquela musculatura que eu desejo? Então, a alimentação pós-treino também é importante. Outro fator interessante é pessoas que fazem exercício físico, que têm o objetivo de ganhar massa muscular, treina naquele dia e faz um consumo exagerado de bebida alcoólica que interfere na construção muscular. Então, são coisas que a gente imagina que não faz diferença, mas que faz diferença, né? Eu falo para os meus pacientes, olha, se você faz treinamento, por exemplo, na sexta-feira, você foi lá, treinou, orientação do Rodrigo, chegou até a falha, fez um treino top, chegou no dia, você vai lá e consome um monte de bebida alcoólica. Então, isso vai atrapalhar no seu rendimento, né? Então, se gosta de consumir bebida alcoólica, deixa para aquele dia que pelo menos você não treina, né? Que pelo menos você não gerou estímulo, já que você gosta tanto. Mas são coisas que fazem diferença e que podem interferir no seu resultado. Você vai lá, treina, cuida da alimentação, tenta fazer, mas fica horas em jejum. E aí, quando você vai ver no final do mês, a resposta para o ganho de massa muscular também interfere, tá? E aí, dentro do planejamento alimentar, você consegue. Graça, eu não consigo comer pós-treino, sei lá, não gosto de whey protein. Então, vamos pensar aqui dentro do atendimento nutricional, o que encaixa para sua rotina? Graça, eu não consigo comer depois do treinamento. Então, vamos pensar em um suplemento que atenda todas essas necessidades. Como que eu vou ajustar essa alimentação e personalizar essa alimentação para que você consiga potencializar o resultado? Por isso que eu falo que tanto o atendimento nutricional quanto, né, de um profissional da educação física, de um personal para poder auxiliar para que você chegue no resultado mais rápido que você deseja. Então, a gente consegue, diante de todo o nosso tempo, né, e de histórico, de acompanhamento de paciente, a gente já sabe o que dá certo e também, óbvio, sem estudar não tem como, né? Sem a nossa teoria, né? A gente não tem como aplicar isso para os clientes. Mas eu falo que ter o acompanhamento nutricional para entender a realidade e o objetivo desse paciente faz total diferença. Faz muita diferença mesmo. O profissional,
ele vai fazer com que vocês alcancem o objetivo de maneira mais rápida e segura. Isso Com que é certeza. importante a gente frisar. Por quê? Eu tenho ciência de várias outras técnicas, de outros métodos dentro da área de musculação para atingir o objetivo do meu aluno. Ele pode ter ele pode estar fazendo o melhor o treino da vida, né? Mas se por acaso ele não gostar, ou se ele tiver uma dificuldade mecânica, nós sabemos de outras alternativas, né, de outras estratégias para ele atingir o mesmo fim. É a mesma coisa com a tua alimentação. De repente o whey não te cai, né? Não te cai bem. Ótimo, não tem Uhum. problema, mas você precisa de proteína sólida. A Nutri pode estar falando para vocês uma série de outros alimentos que pode ajudar você a alcançar a tão sonhada hipertrofia, né? O ganho de massa muscular. Então, é sempre conversando com os especialistas que eles vão falar para vocês os melhores caminhos. Porque nós fazemos isso todo dia.